Oi pessoal, tudo bem? Eu estou abrindo esse vídeo para falar um pouco sobre mim. Para falar, em resumo, quem é Célia, né? Que sou eu. O meu nome completo é Célia Marques Pereira. Tenho 70 anos. E eu moro aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, desde a década de 70. Depois da metade da década de 70, 76, 77, então já moro aqui há muito tempo. Até já me considero ribeirão pretana. Mas eu sou natural de uma cidade bem menor, a 160 quilômetros daqui, que se chama Guaíra. Lá, eu nasci no seio de uma família numerosa. Éramos em 10 irmãos. O meu pai, um carpinteiro e um ferreiro, trabalhando lá, ali, dobrando ferro em brasa, né, na bigorna, que é um instrumento de forçar, né, é um instrumento de forçar o ferro. Eu cresci sobre esse barulho de máquinas cortando madeiras, daquele fogo no ferro para tornar o ferro mais maleável. Então foi assim que eu cresci. E nessa família de 10 irmãos, eu era número 6, então acima de mim já tinha os maiores, né? E éramos em 6 mulheres e 4 homens. Então, e as mulheres tinham vindo primeiro e elas já estavam seguindo, trabalhando no que podiam, em casa de família, aprendendo a costurar, costurando, algumas trabalhando como cabeleireira, né? Uma delas. Então, vida de simplicidade, gente pobre. E a família era tão numerosa, né? E o maior esforço do meu pai era de colocar comida na mesa. A minha mãe era do lar, ela não tinha um emprego, não tinha uma formação, né, para conseguir ajudá-lo. Então ela ajudava no lar, ali, cuidando dos filhos. E eu considero esse carpinteiro super corajoso, mas na época era muito comum as famílias grandiosas assim, né? Esse número exagerado de filhos, acho que eles não tinham um pensamento assim, não se importava. Eles iam colocando os filhos vinham vindo, e como a cidade era bem pequena, não oferecia risco nenhum, eu costumo dizer que a gente crescia lá igual galinha no quintal, né? Igual galinha no terreno. E esse baiano, ele era baiano discípulo de Luiz Gonzaga, gostava de uma sanfona, até tinha uma sanfona branca que eu me lembro. Depois ele vendeu porque ela era muito pesada, mas ele gostava. E ele promovia as festas, participava, né? Era chamado para tocar, então era uma pessoa muito alegre, musical, né? E eu cresci assim, nesse clima de música e clima de alegria. E que eu fui muito feliz lá. Então eu falo que esse baiano teve muita sorte. 10 crianças, 10 filhos, e todos com saúde. Mas eu tenho que dizer que eu dei um pouquinho de trabalho, né? Eu fiz com que eles passassem um perrengue. Eu tenho aí em registro, né, que a minha mãe ficava contando de como foi, que ela teve muito trabalho comigo para me alimentar. E depois que eu completei 1 ano e meio, eu tive um problema sério de saúde. Eu acredito que tenha sido uma reação alérgica, porque eles não sabiam dizer o que foi que causou aquilo, mas eu fiquei em coma. Fiquei umas 2 semanas em coma, né? E aí a cidade toda os amigos, né? Da minha mãe, do meu pai, as pessoas que chegavam lá, que conheciam meu pai, né, que tinha amizade, se juntaram até para fazer novena, para eu voltar à vida. E olha, eu voltei. Estou aqui até hoje. Mas tem aí uma sequela, né? Como vocês podem ver, esse olho esquerdo é tortinho. Gente, eu sou vesga. Eu sou vesga. Porque como a cidade era muito pequena, não tinha muito recurso, não tinha um médico voltado para essa área lá, porque era uma cidade
sem recurso. E eles não eram tão, tinha uma certa ignorância, né? Eles não eram esclarecidos. Eles não imaginaram que isso pudesse me trazer algum problema, algum prejuízo. E depois que eu saí do coma, eu fui crescendo, né? Alegre, perfeita. Eles me olhavam, todo mundo olhava. E às vezes pessoas que eu não conhecia chegavam lá, olhava para mim e falava: nossa, essa é aquela menininha, né? Que quase morreu. E eu ali crescendo. E eu era uma menininha, uma menina, uma criança muito tranquila. Eu cresci muito tranquila, resiliente já desde então, né? E eu não me queixava de nada. Eu era tão quietinha, falava, né? Parecia até que era muda, de tão quietinha que era. Ficava na minha, eu procurava me adequar ali. E não me queixava de nada. Por que eles iam se preocupar comigo? Se a preocupação maior era manter a família, né? Era alimentar essa família enorme, né? E aí eu cresci, fui para a escola primária, né? Na época era a escola primária, depois tinha o ginásio, né? Na época, que era... Não é como hoje, que é tudo junto. O fundamental é de 1 a 8ª série, a 9ª série, não. Era separado, o primário, depois o outro. E eu fui, e eu acho que se algum professor, alguém mais esclarecido tivesse alertado os meus pais sobre isso, talvez eles fossem atrás, porque para buscar esse tratamento, eles teriam que se deslocar. Na cidade não tinha ninguém que tratava. E aí eu cresci, fiz o colégio, fiz um curso profissionalizante, né, escola normal para ser professora. Eu falei lá, vou ser professora, né, é o que tinha lá, é o que a cidade oferecia. E eu me encantei por essa área da educação. Fiz. E aí já trabalhando lá no trabalhinho, entrei no supermercado para trabalhar. E um belo dia, um jovem, filho de um dos fazendeiros, porque lá era uma cidade que tem muitas fazendas. Então esse era um filho de um fazendeiro que tinha estudado, né, que tinha feito oftalmologia e que tinha passado um tempo nos Estados Unidos, retornou para passar as férias e ofereceu o tratamento dele, onde já tinha ali uma Santa Casa, e ele se instalou lá e ofereceu o tratamento, a consulta para quem quisesse ir e não precisava pagar. E eu resolvi ir, fui lá. E aí ele constatou, disse para mim: você perdeu o nervo óptico, secou o seu nervo óptico, porque você teria que ter feito um tratamento até a idade da adolescência, ali pelos 12, 13 anos. E você já está com 21. E eu vou te falar, né, eu não sabia, não tinha conhecimento. E ele me esclareceu, a visão é neurológica, você aprende a enxergar. Então, se não foi tratado a tempo, agora não há mais o que fazer. Você vai ter que ficar com esse probleminha aí. Então, gente, hoje eu sou vesga. Eu sou vesga. Fazer o quê? Mas eu cheguei até aqui, né? 70 anos aí, eu consegui a minha sobrevivência. Hoje eu sou uma pessoa independente, né? Eu trabalhei, eu sou uma sagitariana, e eu estava lá, tinha acabado de fazer o curso normal, e eu fui percebendo que naquela cidade não tinha mais como evoluir. E aí eu decidi, não, vou sair de casa, vou para a cidade de Ribeirão Preto, que era o centro maior, para tentar fazer um ensino superior, para tentar uma faculdade. E naquela época era muito comum os jovens saírem da casa dos pais para buscar uma evolução. Hoje já não se faz isso, os jovens preferem ficar na casa dos pais. Eles têm um pouco de medo, né? Não sei se é medo, se é insegurança, mas eles não se desapegam muito fácil da casa dos pais, não. Mas naquela época era comum, né? A gente saía, sabe? A gente saía em busca de aprendizado. E eu, como sagitariana que sou, não podia ficar ali estagnada. Claro, eu vou sair, vou procurar um jeito de fazer essa faculdade. E vim para cá, para Ribeirão Preto. Mas quando cheguei aqui, era uma outra realidade. Eu me deparei com outra realidade, porque eu já não tinha mais o amparo dos pais, a casa dos pais, sabe? O alimento ali. E eu tive que buscar, lutar por isso, né? Eu tinha que lutar pela minha sobrevivência, eu tinha que pagar aluguel. Era uma luta. Eu passei uma luta daquelas.
aqui, né? Porque a vida nunca foi fácil, né? Quem não tem dinheiro tem que correr atrás, tem que lutar bastante. E foi o que eu fiz. E eu até tentei, eu queria fazer uma faculdade. Olha, meu sonho era um sonho até nobre. Eu queria fazer o ensino superior na área de educação, fazer uma especialização para dar aula para crianças especiais. Era um sonho até nobre. Mas não foi fácil, não. Eu acabei não conseguindo, porque a sobrevivência era mais importante, né? E eu até tentei, eu fui num cursinho, porque eu tinha que fazer um cursinho preparatório, e para fazer uma faculdade do estado tem que se desdobrar, tem que se voltar ao estudo, tem que rachar, né? E eu tinha que trabalhar, não dava para me dedicar tanto assim. E olha, eu acho que se eu tivesse um QI elevado, talvez, eu não tenho, eu sou uma pessoa comum, mas eu acredito que uma pessoa de QI elevado, daquelas pessoas que só lê, passam os olhos assim no estudo e já sabe, já pode ir lá fazer uma prova que já consegue, né? Mas eu não sou assim, eu sou normal, eu sou uma pessoa, sabe, mediana, na média. Não tenho um QI elevado, sou comum. Então eu não consegui entrar na faculdade. E depois disso eu entrei numa faculdade particular. E comecei a fazer o curso de pedagogia, pagando, mas o dinheiro também não era muito, né? E a inflação naquela época, meu Deus, né? Era muito difícil. Acabei não conseguindo, fiz somente o primeiro ano. Cheguei a tentar tinha um programa de bolsas, né, do governo, mas não era fácil, não consegui. Mas tá bom, eu saí. E eu já tinha conseguido um trabalho mais seguro. Eu prestei concurso, aqui tem um hospital que é da Faculdade de Medicina, um hospital de referência. E eu prestei um concurso ali, passei. E pasmem, eu tô lá até hoje, né? Tô lá até hoje trabalhando. Porque também, como eu disse, eu sou sagitariana, eu preciso de um propósito. Eu tenho que sair de lá, mas eu preciso de me apegar a alguma coisa. Eu não me vejo, eu não me considero uma pessoa que vai ficar refém da TV, dos seriados da Netflix. Não, eu me canso logo. Eu preciso de um propósito. Eu preciso me dedicar a alguma coisa. E como hoje é a era digital, né, gente? Hoje quem manda aqui é a internet, quem manda na nossa... O que existe aqui é muito forte, essa telecomunicação, né? Hoje é tudo virtual, as amizades, né? As amizades são via internet. Na minha época, não, de juventude, não, gente. A gente ia na escola, eu fazia um curso noturno, e aí, num dia que não tinha uma aula, a gente saía mais cedo, aí a gente combinava com um coleguinha, vamos pra lá, vamos fazer uma brincadeira dançante, vamos se divertir. A gente era amigo de menino, de menina. E aí, então, a gente fazia uma vaquinha, né? Comprava ali 1 litro de uísque, uma Coca-Cola, e colocava lá um som no toca-disco e a gente dançava e bebia uísque com Coca-Cola e conversava, né, amigavelmente. Às vezes rolava alguma coisa, né, um crush, né, como dizem hoje, um crush. Mas era maravilhoso, eu não posso me queixar daquela vidinha de forma alguma, porque eu fui muito feliz lá, gente. Na infância, sabe? Na adolescência, ali tranquila com meus pais, com a minha família, e tinha uma amizade, né? Assim, a cidade pequena era muito diferente, olha quantos anos atrás, faz bastante tempo. E eu não posso me queixar dessa vivência lá nessa cidade pequena. Eu fui muito feliz lá, realmente. Mas agora, voltando aqui à era digital, estou falando para vocês que hoje a amizade é virtual. É aqui, pela telinha do celular, né? E eu vim buscar aqui essa amizade com vocês. Eu vim propor aqui uma amizade virtual com vocês, sabe? Através das telinhas. Eu vim em busca de um propósito.
E infelizmente eu não fiz nenhuma faculdade, né, que tenha relevância. Eu não sei falar de um assunto em específico para passar para vocês. E tudo que eu tenho a oferecer são as minhas experiências de vida. Resultado aí de 7 décadas. Então, gente, eu ofereço essas experiências de vida, essa amizade, se vocês se interessarem nessa amizade com alguém da década de 50, sabe? Uma pessoa que nasceu na década de 50, tem aí, né? Então eu vivi uma infância pobre e eu acabei chegando à conclusão que não é a grana, não é o dinheiro, não é o que a gente tem, né? Sabe, aquele consumo que traz essa felicidade, porque hoje eu sou alguém, isso aí construiu uma base sólida para mim. Eu passei uns perrengues, eu sofri, muita coisa eu não pude ver. Eu me lembro uma vez, gente, que tinha na época o conjunto que era Os Incríveis. Era um conjunto super badalado na época. E eu tinha assim uns 15 anos. E eles iam lá, foram lá. Era num cine, lá no cinema que a gente tinha. Meu Deus, como eu sofri, porque eu não tinha dinheiro para ir, eu não trabalhava. E meu pai não ia abrir o dinheiro, não ia me dar um dinheiro para eu ir num show, né? E eu não pude ir no show dos Incríveis. Nossa, e se eu guardo essa lembrança? Puxa, né? Eu era pobre e eu não trabalhava. E era adolescente, né? Não tinha... não me surgiu nenhuma coisa que eu pudesse fazer, porque a cidade também não tinha muito para onde ir, né? Para onde correr. Para eu ganhar esse dinheiro para ir no show. Então, eu fiquei de fora lá ouvindo as músicas, porque dava para ouvir. E não pude ir no show, gente. Mas isso acabou me fortalecendo, porque não é assim essa abertura, né? Como hoje às vezes tem um erro aí na educação de dar as coisas. A criança hoje nasce querendo um celular e tem muita coisa, muita oferta, né? Tem a TV, tem o celular, tem muitas ofertas. E aí os pais acabam confundindo, achando que a criança tem que ficar feliz quando vai dar alguma coisa, um presente, um celular, sabe? Uma coisa para a pessoa se sentir, né? E não é bem assim. Tudo que uma criança precisa é de carinho, de atenção, é de uma conversa amiga, sabe? É de um abraço de pai, de mãe. Eu entendo assim. Então, gente, e isso, essa vivência lá, pobre, simples, porque eu, quando era criancinha, assim, tipo 9, 10 anos, tudo que eu tinha era um chinelo para colocar no pé, porque o meu pai não podia ficar comprando sapato. Então, um sapato tinha que ser guardado ali para um evento especial. E eu tinha que calçar só um chinelo, né? É do que eu me lembro. As minhas roupas também, não era lá grande coisa. Então, não é isso que deixa a gente feliz, porque eu fui muito feliz, assim, apesar disso, né? Eu fui muito feliz, graças a Deus. Então, gente, é isso que eu tenho hoje para oferecer, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem a minha amizade virtual, tá? E eu vou ficar muito feliz se vocês se chegarem, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado.